Olá, amigos. Meu nome é José. Todo ano, quando está se aproximando a Quaresma, eu e um grupo de amigos pescadores saímos para pescar e garantir os peixes para essa época. Somos aqui do Paraná. No ano passado, passamos um sufoco com um bicho grande que avistamos. Era uma quinta-feira à noite. Fomos em 2 barcos. O clima estava tranquilo. Estávamos empolgados com a pesca. No entanto, à medida que foi adentrando a madrugada, começamos a ouvir ruídos estranhos que vinham da mata ao redor. Inicialmente, achamos que os sons eram de animais silvestres se movendo ali na escuridão, mas os barulhos só aumentavam. Foi quando eu e meu amigo Renato ficamos em pé no barco e miramos nossas lanternas para a margem e para a mata, e vimos uma criatura sinistra saindo dela. Parecia um homem sem roupas, mas seu corpo era coberto de pelos acinzentados. Seus braços eram bem compridos e suas pernas eram defeituosas. Fiz sinal para os outros amigos que estavam no segundo barco, a poucos metros de nós, apontando para a mata. Então miramos todas as lanternas para aquele ser. Era uma coisa horrível. O rosto daquilo era diabólico. Não dá para saber ao certo com qual animal ele mais se parecia, pois era uma mistura de todos e parecia ter sarna também. Seus olhos brilhavam muito e aquilo começou a se mover. Parecia que ia entrar na água. Ficamos apavorados e começamos a ir mais para o meio do rio. Aquilo entrou na água e começou a gritar. Ficou com a água na altura de suas coxas. Ele corria em 2 pernas apenas, para lá e para cá, tentando entrar cada vez mais na água. Ele estava determinado a nos alcançar, e sabe lá Deus o que ele faria conosco. O medo e o pavor foi grande em todos nós, pois nunca havíamos visto uma criatura daquelas em todos esses anos de pescaria. O lobisomem ficou ali nos rondando por uns 20 minutos ou mais, até que do nada ele saiu da água e ficou em 4 patas e entrou correndo na mata novamente. Ficamos atônitos e preocupados com uma possível volta dele. Perdemos até o rumo da pescaria. Combinamos de esperar o sol raiar para poder voltar para a margem, e assim fizemos, mas ainda olhando para todos os lados. Pegamos nossas coisas e fomos embora. Foi tão assustador para nós ver esse tal de lobisomem que perdemos o encanto com a pescaria. Hoje eu prefiro comprar peixe do que voltar lá. Obrigado a todos. Olá a todos do canal Uivos. Me chamo Maria Helena e sou moradora do Rio Grande do Norte. Encorajada por meu filho, que é ouvinte desse canal, contarei minha experiência com o lobisomem. Não gosto de lembrar daquela noite. Sinto o medo e o desespero percorrer meu corpo até hoje. Eu era cética, até o dia, ou melhor dizendo, até a noite em que esse ser noturno me atacou dentro da minha própria casa. Me mudei de cidade depois desse acontecido, pois por incrível que pareça, as pessoas dali zombavam de mim e duvidavam. Me apelidaram de a mulher do lobisomem. Não bastasse meu trauma, ainda passei por isso também. Tudo aconteceu na década de 90. Eu morava na periferia, um bairro mal visto por todos, considerado até como uma favela, pelo nível das casas muito simples, muita marginalidade e também pessoas muito pobres. Mas eu sempre trabalhei e criei meus 2 filhos sozinha. Minha família mora em outro estado, e quando meu esposo faleceu, fiquei sozinha cuidando dos meus filhos. Eu julgava ter amigos ali naquele bairro, já que eu era uma moradora antiga, mas eu descobri que não tinham nem consideração por mim. Na noite em que gritei tanto por socorro e ajuda, e nem um vizinho apareceu para me ajudar. Passei horas de pavor, minutos de pânico total e muita certeza que hoje eu não estaria viva para contar essa história. No ano de 93, meu filho mais velho se casou. Ele era muito jovem ainda, mas fez a escolha dele.
Depois do casamento, ele se mudou para outro bairro. No ano seguinte, meu filho caçula completou 18 anos e foi convocado para servir ao exército. Eu fiquei muito triste, pois a cidade onde tinha a junta militar era longe, umas 3 horas de viagem. Ficaria impossível ele vir me visitar todos os finais de semana, quando estaria dispensado. Ficava muito caro as passagens de ônibus. Quando ele se foi, eu me senti sozinha. Perdi a alegria e o ânimo. Minha rotina era trabalhar, comer e dormir cedo. Logo, todos do bairro ficaram sabendo de sua convocação e sabiam, então, que eu estaria sozinha em casa. E eu tenho certeza que foram essas fofocas que atraiu o lobisomem para minha casa, pois sendo minha casa de pouca segurança, a última da rua, sem muros e perto da mata, eu me tornei o alvo perfeito. Numa tarde normal, eu estava chegando do serviço e minha vizinha veio me perguntar se eu não tinha ouvido na noite anterior barulhos no quintal, pois a sua cachorrinha choramingou a noite toda e ela ouviu passos no corredor perto de sua janela. Eu disse que não, pois realmente eu tenho sono pesado. 3 dias depois, todos comentavam que uma moradora da Rua 5 teria ouvido rosnados, gemidos e risadas macabras que vinham da sua garagem, atrás do seu carro. Ao acender a luz da área, ela teria visto um enorme macaco gigante que corria desengonçado. Ele pulou o muro e sumiu na escuridão. Diziam ser um lobisomem. Eu não acreditava em nada disso. Para mim, era tudo conversa fiada do povo, para chamar a atenção, pois eu morava ali há tantos anos e eu nunca vi e nem ouvi falar dessas aparições. Quando meu filho pôde vir me visitar, eu lhe contei esses boatos e ele disse assim para mim: "Mãe, pelo sim ou não, tome cuidado, a gente nunca sabe quando é mentira ou verdade essas conversas. Eu digo por experiência própria. Nós treinamos em campo, na mata. Eu e meus companheiros já vimos e ouvimos coisas sem explicação. Essas coisas ruins existem, mãe. Arruma um cachorro bravo e deixe de guarda." E realmente meu filho me contou as visagens que teve nas matas, mas eu pensava que num bairro dentro da cidade jamais isso aconteceria. Eu não arrumei um cachorro. Continuei descrente, levando minha vida. E os boatos só aumentavam. Numa sexta-feira à noite, eu estava faxinando a minha casa, ouvindo música, e saía lá fora na área até o tanque de roupas para pegar água no balde para continuar a limpeza. Parei um minuto para tomar um cafezinho e conferi a hora, já era 11h30 da noite. Já não tinha mais movimento de carros e pessoas nas ruas. Os vizinhos já estavam com suas casas trancadas e luzes apagadas. Eu achava aquilo deprimente, plena sexta-feira e aquele clima triste. Então comecei a ouvir os cachorros da rua latindo, mas era diferente. Eram muitos e entre os latidos eles choramingavam também. Achei muito estranho aquilo. Fui até a porta da sala e fiquei olhando para a rua, lembrando que não havia muros lá em casa. E aqueles cachorros vinham se aproximando. Então ouvi uns passos mais pesados e uns rosnados fortes, mais do que o dos cachorros. Comecei a ficar com medo, então tentei fechar a porta, mas antes de trancá-la por completo, aquele tropé passou em frente da minha casa. Tinha uns 20 cachorros atacando um ser muito maior que eles. Parecia um cachorro gigante no meio deles. Era um animal preto, peludo. Eu fiquei estática, olhando aquele ser. Ele passou correndo muito rápido. Eu perdi os sentidos de tanto medo e pavor. Eu acredito que ele percebeu minha presença ali na porta, porque rapidamente ele voltou correndo e parou bem em frente à casa e me encarou. E os cachorros estavam cercando ele e avançando. Ele parecia um cachorro, macaco e ser humano. Muito feio, era tudo misturado. Eu dei um grito de medo e ele veio correndo para dentro da minha casa. Eu larguei a porta entreaberta e corri para a cozinha, que ficava nos fundos. Ele entrou pela sala e os cachorros entraram junto. Ele estava todo sujo de lama, fedia muito. Ele passou pela sala, pelo corredor onde ficavam os quartos e o banheiro,
E antes que ele chegasse à cozinha, pois era o último cômodo da casa, eu abri a porta da cozinha e corri para o quintal dos fundos, gritando socorro. Eu me lembro que eu gritei muito: socorro, socorro, tem um lobisomem aqui, me ajudem! Socorro, gente, ele vai me matar, me ajudem! Aquele animal estava destruindo a minha casa, derrubando tudo no chão. Eu só escutava seus roncos e rosnados e os barulhos das panelas e as cadeiras caindo no chão. Eu procurei um lugar para me esconder, mas o meu quintal lá no fundo era muito limpo. Só havia um pé de abacate, que era muito alto. Estava lá desde que eu comprei aquele terreno e nunca quis me desfazer dele. Eu comecei a escalar, estava descalça. Me machuquei muito, as solas dos pés e as palmas da minha mão ficaram sangrando. Mas na hora eu não sentia nada, eu só pensava em subir naquela árvore o mais rápido possível. Ele logo saiu da cozinha para fora e veio em direção ao pé de abacate. Eu já estava numa altura considerável. Subi mais o quanto aguentei e continuava gritando e pedindo ajuda. Mas era em vão, os vizinhos fingiram não ouvir nada. Eu estava desesperada, porque o lobisomem começou a tentar subir na árvore. Ele olhava para mim e rosnava, e pulava tentando puxar a minha perna. Os cachorros não desistiam de atacá-lo, e ele mordia os cachorros e metia as patas neles. No meio daqueles minutos de angústia, eu ouvi um grito: "Mãe!" Eu olhei para a porta da cozinha e era meu filho. Eu gritei para ele: "Corre, filho, corre, tranca a porta, filho, é um lobisomem!" Meu filho pegou uma peixeira na cozinha e veio para cima do bicho. Mas os cachorros embolou ali no meio deles, e o bicho avançava no meu filho tentando mordê-lo, e eu gritando por ajuda. Meu filho conseguiu acertar 2 facadas naquele demônio. Ele saiu correndo e meu filho foi atrás. Eu desci da árvore e fui correndo atrás do meu filho. Eu estava muito preocupada. Tudo isso, gente, gritando socorro a todo tempo. Quando cheguei na rua, vi meu filho voltando, correndo com a faca suja. Entramos para dentro e trancamos as 2 portas. Eu estava chorando, tremendo, toda machucada. Meu filho me abraçou e falou para mim: "Mãe do céu, como isso aconteceu? Eu não falei para a senhora, mãe, arrumar um cão de caça? Meu Deus, e se eu não tivesse sido dispensado hoje, mãe? O que teria acontecido com a senhora?" Eu não conseguia nem responder ao meu filho. Eu estava em estado de choque. Passamos a noite sentados ali no sofá. Não dava para acreditar em tudo aquilo que tinha acontecido. No dia seguinte, ele me ajudou a arrumar a casa, limpar toda aquela lama. E apenas uma vizinha veio saber o que tinha acontecido e se desculpou por não ter ajudado, pois também estava sozinha em casa e tinha muito medo. Meu filho não permitiu que eu ficasse ali. Me levou para a casa do meu outro filho. Fiquei lá até vender essa casa e me mudar. Hoje eu não duvido de mais nada. Quando alguém me conta que viu ou ouviu algo, eu vou orar, porque eu sei que esses seres existem. E infeliz daquele que cruzar o seu caminho. Essa foi a minha experiência. Boa noite. Esses foram os 2 relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem. Isso ajuda o nosso canal a crescer. Até a próxima!